bem com vocês? Pra quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli. E no vídeo de hoje, gente, pra começar essa nova sériezinha, acho que eu posso falar assim, eu vou começar com uma pergunta que você com certeza já se fez inúmeras vezes. Afinal, o que é mundo espiritual? E sabe por que eu comecei com essa pergunta? Porque nesse mês de março nós vamos falar um pouco, eu vou tratar com vocês um pouco sobre o mundo espiritual. Então nós vamos falar um pouco de tudo que engloba esse mundo espiritual, tá bom? Acho que é isso. Chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Gente, pra começar esse vídeo, né, pra vocês entenderem um pouquinho de tudo que eu tô falando aqui, nada melhor do que começar respondendo a pergunta que eu fiz anteriormente, né? O que é o mundo espiritual? Mas antes de responder, eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês. Nesse vídeo, vocês vão entender o que é o mundo espiritual e o porquê que esse mundo tão incrível e tão confuso existe, tá? Eu vou pontuar alguns pontos aqui. Pontuar alguns pontos, é óbvio, né, Laísa? Pensa. Mas enfim, eu vou pontuar algumas coisas aqui pra vocês entenderem um pouquinho sobre o que é e o porquê que existe. Tá, vamos começar, chega de enrolação. Primeiro de tudo, o que é o mundo espiritual, tá? Pra vocês entenderem o que é, vocês precisam ter duas coisas muito importantes em mente. Primeiro ponto, o mundo espiritual nada mais é do que uma esfera de ação entre anjos e demônios. Tá, mas Laísa, o que seria anjos e o que seria demônios, né? Provavelmente você já deve ter feito essa pergunta milhares de vezes. O nariz tá coçando, tá, gente? Então, preocupa não, que não é Covid, mas tá coçando. Enfim, volta aqui. Anjos e demônios. Eu vou explicar pra vocês o que é anjos e demônios. Anjos. Vocês vão imaginar que são seres celestiais que ajudam e contribuem com Deus, né? Que são seres servos de Deus, ajudantes de Deus na obra dele. Enfim, eles fazem o que Deus manda, literalmente. Já demônios são anjos caídos. O que seriam anjos caídos, Laísa? Anjos caídos, gente, são anjos que se rebelaram, que se revoltaram com Deus e a partir de agora fazem de tudo para ser a favor, né, para que a perdição humana aconteça, tá? Então vocês vão imaginar o seguinte, que nós estamos em um mundo, tá? Uma bolinha aqui em um mundo, e dentro desse mundo, né, dentro desse mundo tem a nossa vida social, o nosso mundo social, né, o nosso mundo espiritual, a nossa vida familiar, enfim, todas as coisas que envolvem a gente estar nesse mundo. Então, vamos supor o seguinte, eu sou todos os sentimentos, mundos, social, familiar, pessoal, eu sou aqui. Eu estou dentro de um mundo, está ao meu redor, entendeu? E esse mundo é dominado por anjos e demônios, que estão em constante batalha, tá? Em constante luta e guerras. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que os anjos, como eu falei anteriormente, são dominados por Deus e os demônios, eles são dominados por Satanás. Então, vocês vão imaginar que nesse mundo que está aqui ao meu redor, tá? Esse mundo imaginário que a gente fez aqui, eles são literalmente dominados, literalmente dirigidos por Deus e por Satanás, tá? Então, Deus e Satanás mandam os anjos e os demônios deles fazerem as coisas para ele e ordenam as coisas, e os anjos e os demônios, eles fazem, lutam, guerreiam, enfim, fazem tudo que Deus e Satanás pedem. Segundo ponto, o mundo espiritual é algo que nós não vemos, mas a batalha acontece. Como assim, Laísa? Eu vou explicar. Lembra no tópico anterior que eu falei para vocês que esse mundo espiritual, ele é dominado por anjos e demônios? Pelas ações desses anjos e desses demônios? Quando eu digo ação, é literalmente batalhas, tá? São batalhas que acontecem, e sim, gente, são batalhas que acontecem entre anjos e demônios. Eles estão em constante guerra, igual eu falei anteriormente. Anjos e demônios estão em constante
constante guerra, em constante batalha para realmente nos proteger, vamos dizer assim. O anjo luta pela nossa vida espiritual e demônios lutam pela nossa vida carnal. Seria mais ou menos assim para vocês entenderem mais ou menos. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em mente para concluir esse tópico, para a gente passar do porquê que existe isso, porquê que existe esse mundo espiritual, é o seguinte: dentro desse mundo, né, ao nosso redor, dentro desse mundo existem 3 submundos. É uma coisa meio ruim de falar, né, meio estranho, submundos, mas é só para vocês entenderem. É como se aqui tivesse o mundo espiritual e dentro tivesse 3 camadas, ou 3 submundos, ou 3 tópicos muito importantes para a gente estar entendendo melhor. Que seria o nosso mundo espiritual, o nosso mundo físico e o nosso mundo mental. Que traduzindo, né, o que significa esses mundos, Laísa? O físico significa o corpo, tá? O nosso corpo. O mundo que envolve o nosso corpo, a nossa carne, tá? Pele, osso, exatamente o nosso corpo físico mesmo. A alma, a mente, quer dizer, significa alma, tá? A nossa mente significa a alma que está dentro da gente, o que a gente pensa, os nossos sentimentos, enfim. Vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. E o espírito é o espírito, tá? O mundo espiritual envolve muito a parte do Espírito Santo que há dentro de nós, que habita dentro de nós. Agora sim, vamos para concluir esse vídeo, tá? Eu vou falar para vocês agora sobre o porquê que esse mundo espiritual existe, por que ele tem que existir, tá? Só que para vocês entenderem melhor, eu resolvi dividir em 4 tópicos, em 4 partes, que eu acho que vai ser mais tranquilo, mais fácil para vocês entenderem o que eu quero falar aqui com vocês. Primeiro ponto, porque os demônios não querem que nós conheçamos o Espírito Santo. Ah, Laísa, mas por que eles não querem que a gente conheça o Espírito Santo? Simples, gente, porque quando nós conhecemos e nós temos o Espírito Santo dentro da gente, nós ganhamos a revelação divina. E é a única forma que Deus encontrou para se comunicar com a gente. Laísa, mas tem Jesus e tal. Sim, gente, mas eu tô falando de Deus falar com a gente literalmente, sabe? Entende o que eu quero dizer? Porque Deus não vai falar através da carne. Se você tá fixado na carne, se a carne tá mais poderosa que o Espírito que há dentro de você, você não consegue ter intimidade, você não consegue ter relacionamento com Deus. Deus não vai se comunicar com você através da carne, e sim através do Espírito. E por último, para concluir esse tópico, é que quem ora e quem interfere pra gente em relação a Deus, além de Jesus, é óbvio, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que ora pela gente. Às vezes, gente, por exemplo, você não tá conseguindo orar, mas você ouve uma música e começa a chorar. Você acha mesmo que isso é à toa? Não. É a forma que o Espírito Santo encontrou de você estar orando a Deus. Só que quem está traduzindo essa oração, esse choro para ser uma oração, é o Espírito Santo. É ele que interfere e ora literalmente por nós. Segundo ponto, você não sente na alma, e sim no espírito. Como assim, Laísa? Não estou entendendo nada. Gente, vocês vão entender, vocês vão pensar no seguinte: sabe aquelas pessoas que vivem falando com vocês assim, mas eu estou sentindo isso. Sabe, isso acontece principalmente em relação a relacionamentos de homem e mulher, vamos dizer assim. Não, mas Deus falou comigo que ele vai ser meu marido. Não, Deus falou comigo que eu tenho que casar com aquela menina. Sabe essas pessoas que vivem falando isso? Eu sinto isso. Eu vivi aquilo, eu sonhei com isso. Eu acho que Deus quer falar isso comigo, blá, 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 blá. Abrindo um parênteses aqui. Existem realmente pessoas que ouvem o Espírito Santo, que têm discernimento para ouvir o Espírito Santo e para viver o Espírito Santo. E assim, existem realmente pessoas que ouvem a voz de Deus, tá? Eu não tô generalizando aqui, mas existem pessoas que acham que tudo que ouve, tudo que pensa, tudo que fala vem do Espírito Santo. E às vezes vem da alma, vem
da emoção mesmo. Ah, Liza, mas tá, beleza, a gente entendeu isso. Mas alma não é espírito? Não. Aí é que vocês, né, vai começar a pipocar a cabeça de vocês. Alma não é espírito, tá, gente? Alma são emoções, são sentimentos, são coisas que vocês vivem. Tô gesticulando demais, né? Vocês estão percebendo? São coisas que vocês vivem que interferem na sua vida sentimental e emocional. Já o espírito é o relacionamento, a intimidade que você tem com Deus. É o único meio, quer dizer, tirando Jesus, essa parte da Trindade, outro dia eu explico para vocês. Mas é o único meio que vocês têm para realmente ter esse contato com Deus. Entende mais ou menos? É isso que eu quero que vocês entendam nesse tópico 2, que vocês não podem confundir alma e espírito. Vocês não podem confundir que às vezes os seus sentimentos, as suas emoções falou alguma coisa, ou quer dizer, falou não, não tem como falar, mas fez você sentir uma coisa que talvez não foi Deus que fez, sabe? E talvez o Espírito Santo tá falando pra você que não foi ele, mas você prefere escutar a alma do que o espírito, entende? Mas aí a pergunta que tá na cabeça de vocês deve ser o seguinte: tá, Liza, beleza, eu entendi que alma é diferente de espírito, mas como que eu vou saber qual é a diferença? Como que eu vou saber qual é qual? Isso que eu não tô entendendo. É aí que entra o terceiro tópico. E vamos para o terceiro e penúltimo tópico nós estamos quase encerrando, na verdade, esse vídeo de hoje. E qual seria o terceiro tópico, Liza? Discernimento. What? Como assim? Não tô entendendo nada. Gente, para vocês entenderem o mundo espiritual, para vocês saberem se é realmente quem está falando com vocês, para realmente tudo isso, se quem está falando com vocês, se quem está se comunicando com vocês é o mundo natural, real, ou se é o mundo espiritual, vocês precisam ter discernimento para distinguir isso, para realmente ver, não, realmente é Deus que está falando isso comigo, não, isso é a minha emoção, isso não é Deus, então tem que tomar cuidado. Ah, mas como que a gente vai ter discernimento? Através da palavra de Deus, ou seja, através da Bíblia. Aê! Sim, mas vocês, provavelmente na cabeça de vocês deve estar assim: mas Liza, a Bíblia não ensina só lei? Consegui fazer? Consegui fazer. Não, gente. Na verdade, muita gente acha isso, né? Que a Bíblia é só lei. Não, a princípio, cumprir isso, cumprir aquilo, mas não. E se eu te disser que a Bíblia pode te dizer quem está predominando na sua vida? Se é o mundo espiritual, né? Se é realmente o mundo espiritual ou se é realmente as suas emoções, o seu mundo real e natural. E sabe o porquê que a partir dela, você consegue ter esse discernimento? Porque ela, né, além de ser a palavra de Deus, né, isso é meio óbvio, ela faz você ter uma intimidade maior com Deus, sabe? E o que vocês precisam ter em mente é que a palavra não tem intimidade. E sem intimidade não tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Quarto e último tópico. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Liza, mas como assim? Você não disse anteriormente que nós só vamos conseguir o Espírito Santo de Deus se tivermos intimidade com Deus? Sim, eu disse isso. Porém, o que ninguém percebe é que todos nós temos sim o Espírito Santo de Deus, porque Ele derramou a terceira divindade sobre nós. E da mesma forma que todos nós temos sim o Espírito Santo de Deus, Ele está em todos os lugares. Então nós temos acesso a Ele em todos e qualquer lugar. Então por isso que nós temos intimidade com Ele, entende? Só não tem intimidade quem não quer. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A intimidade com Deus é algo que nós construímos ao longo do tempo, sabe? E Deus está em todos os lugares. Você consegue ter intimidade com Deus perguntando para Ele que roupa que você vai vestir.
por exemplo, entendeu? Pode ser uma coisa muito geral, assim, muita gente não concorda, mas é o que eu vivo, por exemplo. Então, assim, realmente, você tem o Espírito Santo de Deus, só que ele tá adormecido, sabe? De uma forma ou outra, ele acaba estando adormecido. Gente, pra concluir esse vídeo, que já deve estar um pouquinho grande, né? Vocês têm que entender que a ativação do Espírito Santo dentro da sua vida, que foi o que eu falei anteriormente, tá disponível para todo mundo, sabe? É literalmente isso. Só não tem quem não quer. E por que eu falo isso? Porque, gente, a intimidade com Deus é algo único. É algo que, além de elevar o seu nível, então, não tô falando só espiritual, não, tô falando social. Além de elevar o seu nível, você consegue uma autoridade que você nunca conseguiu na vida. E a autoridade que eu falo não é autoridade de impor, autoritarismo. Não tô falando de autoritarismo, tô falando de autoridade espiritual. Você consegue uma autoridade espiritual se você tiver uma intimidade forte com Deus. Às vezes a gente olha a história de Adão e Eva, quando eles fogem de Deus, sabe? Quando eles estão fugindo de Deus, se escondendo de Deus, e às vezes a gente critica eles e fala, nossa, como vocês foram burros, como eles foram burros, sabe? Eles pecaram, eles só iam atrás de Deus, que Deus ia perdoar e Deus ia resolver a situação, não precisava ficar escondendo. E às vezes você que está me assistindo faz isso em relação à história de Adão e Eva. Mas o que ninguém percebe é que hoje a gente faz isso e da pior forma possível. E por coisas tão pequenas, tão insignificantes, que a gente não tem nem noção. E sabe por que às vezes a gente faz isso? Às vezes não é nem por vergonha. Porque Adão e Eva, quando fizeram isso, eles estavam com vergonha de envergonhar a Deus. A gente não faz isso hoje por vergonha, não. A gente faz isso hoje, às vezes, porque simplesmente a gente não quer ter contato com Deus. E aí, quando a gente não quer ter contato com Deus, a gente dá 1000 desculpas. Ah, não vou fazer isso não, depois eu faço. Ah, não vou humilhar a Deus por conta disso. Ah, não sei fazer a obra desse jeito. Deus está me pedindo uma coisa que eu não dou conta de fazer. Às vezes a gente fica dando 1000 desculpas. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês. Deus odeia desculpas. E por fim, não brinque com o mundo espiritual, porque ele é real. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, manda pra geral, para que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como você. E comenta muito aqui, porque o feedback de vocês é muito, muito importante pra mim, tá? É isso. Beijo pra vocês e tchau!